Fala galera, beleza? Vamos fazer o nosso bilhete deste sábado, dia 9 de abril de 2022. Se você ainda não conhece a iFootBet, te convido a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e também seguir a nossa página lá no Instagram. Postamos todo dia uma dica grátis, uma dica diferente das múltiplas que postamos aqui no YouTube. Vale a pena dar uma conferida na nossa página do Instagram, tem bastante conteúdo sobre futebol para quem acompanha aí, é muito legal. Podemos ver aqui a aposta grátis de amanhã. Palmeiras vence acima de 1,5 gols contra o Ceará. Essa é uma das apostas do nosso canal VIP. A gente todo dia escolhe uma aposta do VIP e posta gratuitamente para que todos possam seguir e ver como é o nosso plano VIP aí. Também tem o nosso site oficial, www.ifootbet.com, que está aqui na descrição. Indo ao nosso bilhete de amanhã, começando com o jogo às 11h15 da manhã pelo Campeonato Espanhol. Mallorca e Atlético de Madrid. Mallorca vem de uma campanha ruim. São 7 jogos seguidos, perdendo 7 derrotas seguidas para o Mallorca, enquanto o Atlético de Madrid vem de uma sequência boa. Perdeu no meio da semana para o Manchester City, mas foi uma partida jogando fora de casa, uma partida muito difícil. O Atlético foi para se defender e acabou sofrendo 1-0 no jogo de ida das quartas da Champions League. O Atlético, pelo Campeonato Espanhol, jogando fora de casa, ele vem de uma sequência de 3 vitórias, ganhou do Osasuna, do Betis e também do Rayo Vallecano. Vendo aqui todos os jogos do Atlético pela La Liga, eles vêm de uma vitória por 4-1 sobre o Alavés e nos demais jogos aí, pelo menos os últimos 5, tivemos vitórias do Atlético. Últimos 6, uma derrota aqui para o Levante em casa, que é uma zebra, né? O Atlético perder para o Levante em casa, aí vitória sobre o Getafe, derrota para o Barcelona jogando fora, mas fora de casa aí o Atlético vem de 3 vitórias e é o grande favorito para essa partida contra o Mallorca, que vem sofrendo diversas derrotas seguidas. Para efeito de comparação aqui, em março eles enfrentaram o Real Madrid em casa e perderam por 3-0. O Real Madrid aí no Campeonato Espanhol é um time um pouco mais parecido. É melhor, é claro, que o Atlético de Madrid, mas é uma equipe aí para se comparar quando se vê os jogos do Mallorca nas últimas rodadas. Algo interessante nesse jogo é que o histórico de confrontos entre Atlético e Mallorca costuma ser bem equilibrado. Vemos aqui que no jogo de ida, em dezembro do ano passado, o Atlético de Madrid foi derrotado em casa para o Mallorca, perdeu por 2-1, e na temporada passada venceu as duas partidas, venceu tanto em casa quanto fora. Na temporada de 2013, o Atlético de Madrid empatou os dois jogos, e na temporada 2011-2012, o Atlético perdeu fora e empatou em casa com o Mallorca. Então, apesar da grande diferença entre as duas equipes, é um confronto que costuma ser equilibrado e nós vamos apostar no Atlético de Madrid ou empate. Contamos com essa campanha horrível nos últimos jogos do Mallorca e com uma boa fase do Atlético de Madrid. Vendo todos os jogos aqui, eles vêm dessa derrota para o City, mas na La Liga eles vêm de 6 vitórias seguidas no campeonato. Vamos cravar aí um Atlético de Madrid ou empate para essa partida. Vamos nos assegurar no empate. Segundo jogo de amanhã, também pela La Liga, o Campeonato Espanhol, o Real Madrid, o líder, enfrenta o Getafe, 14º colocado. O Real Madrid no Campeonato Espanhol vem de uma vitória sobre o Celta de Vigo e no geral aí jogou na semana contra o Chelsea fora de casa e praticamente cravou a sua vaga na semifinal da Champions League, venceu o Chelsea fora por 3-1. No Campeonato Espanhol, o Real perdeu por 4-0 recentemente para o Barcelona, ainda antes da parada para os jogos das eliminatórias, mas é uma das melhores equipes do campeonato e jogando em casa é o grande favorito contra o Getafe, que vem de uma vitória justamente sobre o Mallorca, que enfrenta o Atlético de Madrid, mas no geral não faz uma boa campanha no campeonato, é apenas o 14º, dificilmente vai ser rebaixado, deve ficar aqui no meio da tabela, tem chances matemáticas de cair, mas deve ficar no meio de tabela o Getafe com os jogos restantes. Jogando fora de casa, o Getafe vem de uma sequência sem vitórias há muito tempo. A última vitória do Getafe foi sobre o Huesca em abril de 2021 pela La Liga. Então, nessa temporada, o Getafe jogando fora de casa não tem nenhuma vitória, apenas empatou ou perdeu, já que a temporada atual começou aqui nessa partida contra o Valência. O Getafe jogando fora perdeu, vem de uma sequência aí de 4 derrotas, um empate, depois empates e derrotas. O Getafe é uma equipe que não faz uma boa campanha jogando fora de casa. Vendo aqui a tabela de visitante, o Getafe, como falamos, não tem nenhuma vitória
enquanto o Real Madrid é o segundo melhor mandante, perde apenas para o Sevilla, pode empatar amanhã em pontos, caso vença o Getafe. Na tabela de mandos de campo, o Real Madrid tem apenas uma derrota jogando no Santiago Bernabéu, que foi justamente o 4-0 para o Barcelona recentemente. Para esse jogo, vamos cravar uma vitória seca do Real Madrid, não vejo um empate, muito menos uma vitória do Getafe, então vamos aí de Real Madrid vence para esse confronto entre Real Madrid e Getafe. E para fechar, Palmeiras e Ceará. O Verdão faz uma campanha excelente em 2022, perdeu apenas esse jogo na final, o jogo de ida para o São Paulo, depois reverteu o placar jogando em casa, e também para o Chelsea, onde empatou nos 90 minutos e depois acabou perdendo na prorrogação. O Palmeiras é uma das equipes mais fortes do Brasil, como falamos para o bilhete de quarta-feira. O Palmeiras venceu aquela partida contra o Táchira, 4-0, jogando fora de casa, e agora enfrenta na estreia do Brasileirão o Ceará. É um adversário mais difícil que o Deportivo Táchira, mas o Palmeiras faz uma campanha excelente em casa. Vendo os últimos jogos aqui, o Palmeiras ganhou do São Paulo, ganhou do Red Bull Bragantino, que são duas equipes da Série A, também do Corinthians e do Santos, que são equipes aí da Série A e que são clássicos, pelo menos aqui os três jogos, São Paulo, Santos e Corinthians, são clássicos e são equipes da Série A, além do Red Bull Bragantino, que algumas pessoas aí consideram como clássico, mas é um grande jogo, já que o Bragantino tem uma equipe fortíssima. Nos demais jogos, jogando em casa, venceu o Água Santa, também o Santo André, o Atlético Paranaense, que é outro adversário da Série A pela final da Recopa Sul-Americana, e também o Guarani, um time de Série B, que é muito difícil também o Guarani de ser batido. Então vemos aí que o Palmeiras faz uma campanha excelente jogando em casa, já se provou contra grandes times, times que vão jogar a Série A, e o Ceará, diferente do Palmeiras, não conseguiu ainda se provar contra grandes equipes. E em 2022, ganhou aqui do Independiente um resultado muito expressivo. O Ceará começou perdendo e buscou a virada. O Independiente teve um jogador expulso no primeiro tempo. Depois o Ceará empatou, acabou conquistando a virada. Contra o Fortaleza, que é o seu maior rival, o Ceará enfrentou eles na Copa do Nordeste e acabou empatando por 1-1. Empatou aqui em 0-0 com o Sport, que vai jogar a Série B esse ano, e vem de uma derrota nos pênaltis, empatou em casa com o CRB, que é outra equipe que está na Série B do Brasileirão, por 0-0, e foi derrotado nos pênaltis na semifinal pela Copa do Nordeste, que acabou sendo eliminado para o CRB. Para esse jogo, nós vamos colocar Palmeiras vence e mais de 1,5 gol. O Palmeiras vem marcando bastante gols jogando em casa, também fora de casa no último jogo fez 4 no Táchira. O Palmeiras é o grande favorito e nós vamos colocar a aposta, que é justamente a free do dia, que nós postamos lá no Instagram, e também nós postamos no nosso canal VIP para os nossos membros. Palmeiras vence e mais de 1,5 gol nessa múltipla aí para dar uma turbinada nos jogos de amanhã. Vendo o nosso bilhete aqui na VBet, a nossa parceira oficial, temos o Mallorca contra o Atlético de Madrid ou empate 1,21, Palmeiras e mais de 1,5 gol 1,76, e para fechar, o Real Madrid vence, não nessa ordem de horário, né? O primeiro jogo é o do Atlético, o segundo do Real Madrid e o terceiro do Palmeiras às 9, mas fechando aí em uma odd de quase 3, 2,98. Vale muito a pena fazer essa aposta. Um grande abraço, não esqueça de deixar o seu like e até mais!